O pulso ainda pulsa. Peste bubônica, câncer, pneumonia. Raiva, rubéola, tuberculose e anemia. Rancor, cisticercose, cachumba, difteria, encefalite, faringite, gripe, leucemia. O pulso ainda pulsa. Hepatite, escarlatina, estupidez, paralisia. Toxoplasmose, sarampo, esquizofrenia. Úlcera, trombose, coqueluche, hipocondria, sífilis, ciúmes, asma, cleptomania. O corpo ainda é pouco. Reumatismo, raquitismo, cistite, disritmia, hérnia, pediculose, tétano, hipocrisia, brucelose, febre tifoide, arteriosclerose e miopia, catapora, culpa, cárie, cãibra, lepra, afasia. O pulso ainda pulsa e o corpo ainda é pouco. O pulso é uma composição de Marcelo Fromer, de Tony Bellotto e o genial Arnaldo Antunes. Eu me chamo Guilherme, eu sou professor de biologia e te convido. Vem comigo! Da mesma forma que a gente trabalhou as doenças causadas por vírus, nós vamos trabalhar agora as doenças causadas por bactérias. O que é importante lembrar novamente a você que está assistindo essa aula? Você não tem a obrigação de saber em detalhes o funcionamento de todas essas doenças. Nem eu mesmo sei detalhes mais aprofundados a respeito delas. O importante é que a gente tenha uma noção geral de quais são as doenças causadas por bactérias e, em casos específicos, doenças que merecem a nossa atenção. No futuro nós teremos aulas específicas aqui dentro desse canal, aqui dentro desse módulo que é o módulo 4, ok? Então vamos dar um geral nas doenças causadas por bactérias. Primeiro, aquelas associadas à pele. Eu separei duas ali para vocês. A primeira, a acne, que sim pode ser considerada uma doença. Quando a acne ocorre por um fator hormonal, quando a acne ocorre por uma questão de idade, por uma questão genética, e nós temos algumas manifestações, ela não chega a ser uma doença, não chega a ser algo patologicamente importante. Agora, quando por uma predisposição genética, por uma questão hormonal ou fisiológica ou alimentar, a pessoa tem muita atividade de bactérias nos seus poros e isso provoca várias erupções, aí sim está caracterizada uma doença chamada acne. Doença, inclusive, que pode provocar lesões de pele que deixam cicatriz para o resto da vida, especialmente no rosto, nas costas, que são os locais mais afetados. Na sequência, eu separei para vocês o impetigo. Impetigo que normalmente se manifesta de maneira bolhosa, o impetigo bolhoso, uma doença característica de crianças, principalmente, que estão tendo os primeiros contatos com terra, com outras crianças. É uma doença comum dos primeiros contatos escolares ou de creche. Normalmente causa bolhas que se rompem muitas vezes na sola dos pés, nas mãos e às vezes na barriga ou em alguma outra região do corpo de maneira menos comum. Depois a gente vai às doenças associadas ao sistema nervoso. E aí nós temos doenças bem importantes. A primeira delas, o botulismo. Botulismo, assim como tétano, é causado por bactérias do mesmo gênero, do gênero Clostridium. Nós temos no botulismo a Clostridium botulinum e nós temos no tétano a Clostridium tetani. Ambas afetam o sistema nervoso. Ambas liberam toxinas dentro do seu corpo que podem provocar grave dano ao sistema nervoso, inclusive trazendo óbito ou sequelas irreversíveis. No caso da toxina botulínica, nós temos a toxina mais poderosa conhecida pelo ser humano. Uma toxina realmente muito forte, em que pequenas quantidades delas podem levar à letalidade, mas se muito diluída, e realmente diluída pra caramba, pode ser também um artifício cosmético. A toxina botulínica é vendida comercialmente como Botox, utilizada para provocar esticamento da musculatura e não funcionamento do sistema nervoso nessa região de pele, o que provoca na pessoa um ar mais jovial, de pele mais plana, mais esticada, retira rugas. Aquela cara que a gente conhece de político em época de eleição. O tétano, pessoal, cabe lembrar que para ele tem vacina. A vacina antitetânica, ela tem uma eficiência razoável, mas normalmente quando se suspeita do tétano, mesmo que a pessoa esteja vacinada, é legal também aplicar um soro antitetânico, ou seja, grandes doses de anticorpos
para evitar qualquer tipo de sequela no organismo. Tétano é sim uma doença grave e a gente deve lembrar que ela não é simplesmente algo que se pega a partir de prego enferrujado, de arame farpado. A gente pode pegar num espinho de uma roseira, pode pegar também numa farpa de madeira, tudo isso é relevante. Se você tiver uma lesão na pele e nessa lesão, de maneira muito estranha, começa um inchaço, começa uma dor que não é muito usual, vá para um posto de saúde, vá procurar uma orientação médica e de maneira preventiva, provavelmente eles vão te dar um soro antitetânico. Na sequência, nós temos a hanseníase, que de maneira pejorativa também é chamada de lepra. É uma doença conhecida há muito tempo pela humanidade. Ela tem relatos bíblicos, como talvez vocês saibam. Essa doença começa afetando a pele de início, mas depois vai afetar o sistema nervoso e aí sim ela se torna uma doença realmente grave, que pode levar a óbito. Normalmente não leva. Nós vamos ter manchas em função da hanseníase, manchas que normalmente não têm sensibilidade nenhum. Essas manchas tendem a escurecer e essas manchas sem sensibilidade são um indicativo muito forte da presença do bacilo de Hansen, o causador da hanseníase. Na sequência, meningite. Existem vários tipos de meningite. Eu quero que você entenda que meningite nada mais é do que uma infecção na região das meninges, as membranas que protegem o teu sistema nervoso central, seja protegendo o encéfalo, seja protegendo a medula espinhal. Qualquer tipo de infecção na região das meninges, nós vamos chamar de meningite. Existe meningite viral, existe meningite causada por fungo, existe meningite também causada por vermes, é o caso da cisticercose, que vai às vezes afetar a região das meninges, mas a meningite mais conhecida e a mais grave é a bacteriana, causada normalmente por meningococos. Existem vários tipos de meningite, entre eles a C, a W, a Y e a B. A mais comum de todas no nosso país é a C. Esse complexo ACWY tem vacina distribuída gratuitamente pelo Sistema Público de Saúde do nosso país. A vacina B também existe, mas como ela é menos comum, normalmente o Sistema Público de Saúde não vai aplicar ela. Você pode adquirir essa vacina de modo particular. Então lembre-se que para meningite existe vacina, pelo menos para os principais tipos e os mais perigosos tipos de meningite. Depois vamos às doenças associadas ao sistema cardiovascular e linfático. E aqui nós temos doenças curiosas. A primeira delas, a febre maculosa que é transmitida a partir de um carrapato, o chamado carrapato estrela, que também afeta outros tipos de animais que não o ser humano e que pode levar a óbito. É uma doença realmente grave. Existe um tipo de febre maculosa que afeta cachorros, que no popular chamam a doença de tristeza. O cachorrinho fica realmente muito apático, sem fome, sem ânimo e ele deixa de balançar o rabo. É um sinal forte de que ele está muito mal, porque você pode agradá-lo e ele não vai fazer nada. E nessa situação tem que se procurar sim um veterinário, porque ela pode levar a óbito, é uma doença realmente grave. Na sequência a gente tem que falar da peste e do tifo. Um dos tipos de tifo, inclusive, tem o mesmo modo de transmissão da peste. Para quem não lembra, essa peste, também chamada de peste bubônica, foi a causadora da maior epidemia da história da humanidade. Dizimou 1/3 da população europeia em meio à Idade Média. Na época não se sabia que era a pulga do rato que transmitia essa doença. Achava-se que ela tinha contaminação pelo ar ou pela água. Tanto que, talvez você recorde, daquelas pessoas que viviam em meio aos pestilentos, pessoas que tentavam tratar desses pestilentos, elas usavam umas máscaras bem estranhas com um bico de corvo e dentro daquele bico um monte de ervas, principalmente com muita cânfora, para, na ideia deles, filtrar o ar que eles estavam respirando e não se contaminar. Uma medida completamente ineficaz. Aí na sequência a gente tem o tifo, que como eu disse para você, se transmite também pela pulga do rato, mas esse é o tifo chamado de endêmico. Existe uma outra forma de tifo, o epidêmico, que se caracteriza por transmissão via fezes de piolho. O piolho humano, aquele comum mesmo. Aí na sequência, vem para cá.
Nós temos as doenças associadas ao trato respiratório ou ao sistema respiratório. Todas elas bem importantes. A primeira, o antraz. Antraz, que é causada pelo Bacillus anthracis, uma bactéria que se esporula, ou seja, ela fica em forma de resistência, extremamente desidratada, mas quando expostas a condições ideais, tem a capacidade de se proliferar em grande velocidade. No passado, inclusive, usava-se esse pó de antraz para contaminar pessoas e matar pessoas de uma maneira meio que silenciosa. Aí nós temos a coqueluche, a difteria e a tuberculose, e depois a pneumonia, todas elas com vacinas obrigatórias na cartilha de vacinação de qualquer pessoa. A coqueluche é também chamada de tosse comprida, o nome já explica bastante, a pessoa fica tossindo, né, recorrentemente, a todo momento, e ela vai trazer problemas em todo o trato respiratório. Se não tratada, é uma doença que pode ser muito grave. Tem também a difteria, chamada de croup no popular. Esse croup nada mais é do que uma pasta amarela que se forma na garganta da pessoa contaminada e que também provoca muita tosse, febre, dor muscular, dor corporal, dificuldade de respirar quando ela atinge as partes inferiores do trato respiratório. A tuberculose, aquela da vacina BCG, a vacina que você toma no braço e que deixa uma cicatriz para sempre normalmente, uma doença que no passado matou também muita gente, teve inclusive uma época do romantismo, que talvez vocês lembrem nas aulas de literatura, em que vários autores do romantismo acabavam morrendo de tuberculose, era uma coisa até meio chique para a época, eu estou com tuberculose, eu vou morrer de tuberculose. Era, digamos, uma doença dos artistas, uma doença de quem era literato, de quem era intelectual, e a gente sabe que não tem nada disso. Temos também a pneumonia. Pneumonia, ela nada mais é do que uma infecção do pulmão. Ela pode ser causada por vírus, ela pode ser causada por alguns tipos de fungos também. A mais comum delas é a pneumonia bacteriana. Existe para alguns tipos vacina. Inclusive essa vacina, que não é dada de maneira obrigatória a todo mundo, normalmente é aplicada em pessoas idosas, pessoas principalmente que vivem em regiões mais frias e que podem sofrer no momento do inverno em função de contaminações que são recorrentes nessa época do ano. Aí nós temos as doenças associadas ao trato digestório. Cárie, que as pessoas esquecem, mas é causada por uma bactéria. Normalmente essa bactéria começa a consumir carboidratos que ficam em meio aos dentes ou sobre a superfície dos dentes. Nesse processo de fermentação, nesse processo de consumo dos carboidratos, é liberado ácidos corrosivos por meio dessas bactérias que provocam as ulcerações, as lesões ao dente. O cólera, doença também que foi muito importante dentro da história do Brasil, uma doença que trouxe muito problema. Talvez se você for mais velho como eu e tenha vivido a década de 1980, 1990, deve lembrar que na televisão existiam campanhas massivas de tratamento com relação à cólera e prevenção com relação à cólera. No Brasil se popularizou muito o uso do soro caseiro em função dessa doença. Quando a pessoa começa a ter muita diarreia e vômito, começa a perder muito líquido, ela tem que fazer uma reposição de líquido. Só que essa reposição não pode ser puramente de água. É necessário que você coloque alguns eletrólitos e glicose para favorecer a absorção de água lá no intestino grosso. E daí a popularização do soro caseiro. Fórmula essa inventada por um médico inglês que quase ganhou o Nobel por causa disso. Salvou milhões e milhões e milhões de vidas com uma fórmula bem simples de água e a medida correta de sal e açúcar. Na sequência, febre tifoide, que tem uma história bem interessante por trás, eu queria contar para vocês num outro momento. Ela tem uma transmissão normalmente a partir de água contaminada e alimentos contaminados, traz também muita diarreia, dor muscular, dores no corpo, dor de cabeça e que pode ser uma doença grave se não tratada. A salmonelose, doença que sempre foi associada ao ovo no nosso país. Eu não sei se na região onde vocês vivem existe o costume de se comer maionese caseira. Na região sul do país existe muito esse consumo, tá? A gente consome normalmente no final de semana, junto com churrasco, e existe um ditado na região sul, que maionese só se come em casa, porque a gente não sabe da procedência da maionese em outros locais. Pode ser que para a confecção dessa maionese se use algum ovo, e esse ovo pode estar contaminado com a salmonela, causadora da salmonelose, que pode trazer problemas graves também ao sistema digestivo.
A doença péptica, que é também chamada de maneira comum de H. pylori ou Helicobacter pylori. Para quem não sabe, o nome da bactéria é Helicobacter pylori. É um tipo de bactéria que degrada a mucosa do estômago. Ela afeta a mucosa interna do estômago, que tem uma região protetiva contra o ácido liberado pelo próprio estômago, e quando essa bactéria está lá degradando esse muco, ele permite com que o ácido entre em contato com a parede estomacal, cause pequenas feridas, que são úlceras, e essas úlceras podem evoluir inclusive para ações tumorais, ou seja, a formação de um câncer lá dentro do estômago. Depois, as doenças associadas ao trato urinário. Nós temos duas bem importantes. A primeira delas, super comum, especialmente em mulheres. Acontece em homem também, mas principalmente em mulheres que estão entrando em vida sexual ativa ou quando tem troca de parceiros. É muito comum a gente ter transmissão de bactérias durante as relações sexuais. Algumas dessas bactérias podem entrar por via urinária e causar a famosa infecção urinária ou cistite. Afeta o ureter, afeta a uretra, afeta a bexiga, dá um sintoma bem clássico de hipervontade de fazer xixi por causa do processo inflamatório lá na bexiga, ela fica inchada, então a capacidade de retenção urinária é diminuída e por causa da inflamação de uretra o xixi não sai por completo. Então a pessoa está toda hora com vontade de fazer xixi, vai ao banheiro, só sai alguns pinguinhos, vai ao banheiro, só sai alguns pinguinhos, muitas vezes com ardor, muitas vezes com dor. É uma doença relativamente comum, mas que deve ser observada e para ela, claro, se usa um antibiótico específico. Nós temos também a leptospirose, doença que é causada por uma bactéria chamada de Leptospira, uma bactéria em espiral, bem bonitinha inclusive, doença que se adquire normalmente a partir da urina do rato. É muito comum em regiões onde existem enchentes, onde existem alagamentos. No estado de Santa Catarina isso é bastante comum. Existe a região, por exemplo, lá de Itajaí, onde com bastante frequência nós temos alagamentos. Os ratos que estão circulando em meio ao esgoto, em perímetro urbano ou dentro do ambiente urbano, liberam muito xixi e quando a água sobe, esse xixi entra em contato com a água e as pessoas que têm os seus lares alagados entram em contato com essa urina e acabam se contaminando com o leptospira e desenvolvendo a leptospirose. Por último, nós temos as doenças associadas ao sistema genital. Duas doenças bem importantes, uma talvez nem tanto, bem mais incomum. A primeira, a gonorreia, que tem esse nome pavoroso, mas que também pode ser chamada de blenorragia, que também é pavoroso. É uma doença bacteriana, como todas as outras que a gente citou, que tem um tratamento por meio de antibióticos e que vai afetar o teu trato urinário junto com o trato reprodutivo. Inclusive em homens, onde ela é bem recorrente, também em mulheres, claro, né, porque a transmissão ocorre de homem para mulher, mas em homem ela é super recorrente. A gente tem essa doença afetando muitas vezes os testículos, e se ela afetar os testículos ou afetar os ovários, ela pode provocar esterilidade se não tratada a tempo. No caso da sífilis, nós temos uma doença que normalmente se manifesta por meio de feridas, de modo inicial. Essas feridas são feridas genitais. Muitas vezes essas feridas dentro de um ciclo que dura 10, 15 dias vão sumir e a pessoa acha que está curada. Sumindo essas feridas, muitas vezes a bactéria pode estar mais internamente no seu corpo e pode afetar inclusive também o sistema nervoso. A sífilis é uma doença grave e que se tornou uma epidemia no Brasil de novo. A gente já teve epidemia de sífilis no século passado, muito intensa, e no Brasil, pelo não uso de preservativo, tem sido cada vez mais recorrente. É uma doença que a princípio se trata a partir de antibiótico, o tratamento não é complicado, mas é por antibiótico injetável. Normalmente se usa esse antibiótico e a pessoa acha que porque as feridas sumiram, ela está curada e ela não termina de usar as injeções, o que é um grande problema, porque ela pode afetar o sistema nervoso e trazer sequelas irreversíveis. Para a gente terminar, dá uma olhada aqui nesse macete que eu trouxe para vocês. Ele é meio fraquinho, não vai abordar obviamente todas as doenças que a gente falou, mas algumas das principais doenças estão aqui. Preste atenção, todo mundo sofre com pequenas e grandes doenças. Preste atenção nas iniciais de cada uma dessas palavras. Vamos lá, o T referente a tétano, o M de meningite, o S de sífilis, o C de cólera, poderia ser também cárie, mas é cólera. O P é de pneumonia.
o G de gonorreia e o D de difteria. Algumas doenças, como eu disse, obviamente não todas. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e fica aí que eu tenho um recado final para você. Não esquece que essa não é uma aula isolada dentro do canal, ela faz parte de um conjunto aqui dentro do módulo 4 e por aqui também você encontra o módulo 1, o módulo 2, o módulo 3, o módulo 5 até o 8. São aulas de biologia voltadas para o ensino médio, com a ideia de distribuir conhecimento para todos os estudantes interessados nesses assuntos no Brasil e quem sabe até outros locais do mundo. Se você apoia esse tipo de projeto, inscreva-se no canal, dê um like nesse vídeo e compartilhe essa aula com seus amigos. Isso é muito importante para que a gente tenha o seu incentivo e continuar trabalhando de maneira séria, dedicada e didática. Um grande abraço, fiquem bem e tchau!